Unplug, o programa feito pelos monitores da Unbox. Olá pessoal, muito bom encontrar vocês mais uma vez aqui na Plug Rádio USCS. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Esta é a edição da Unplug dessa sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026. Eu sou Henrique Bassi. E eu sou o Gabriel Carvalho. Fiquem ligados nas notícias da semana, esportes, giro USCS e muitas dicas culturais para poderem aproveitar o fim de semana. 60 pets poderão encontrar um novo lar em feira de adoção que ocorrerá amanhã, em São Bernardo do Campo. Jogo do São Caetano pelas quartas de final da Superliga B de vôlei feminino será realizado amanhã, no ginásio Ivo Silveira. No Giro USCS, Clube do Livro da nossa universidade incentiva a leitura e oferece horas de ACC aos alunos. No quadro em pauta, destaque para os avanços nas pesquisas acadêmicas, superando a falta de investimentos. Para quem gosta de cinema, tem pré-estreia do documentário Vou-me Embora e exibição do curta Do Nosso Jeito, em São Caetano do Sul. Brasileira Ana Luísa Bezerra é reconhecida pela ONU por criar sistema que purifica a água com energia solar. Fiquem com a gente, o Unplug está só começando. O jornaleiro não passou, mas viemos te salvar. Está no ar as notícias da semana. Está à procura do melhor amigo de quatro patas? Então ouça essa dica. O Centro de Controle de Zoonoses de São Bernardo promove amanhã a primeira feira de adoção de pets. Ao todo, 60 animais estão disponíveis para um novo lar. São 35 cães e 25 gatos, e todos já estão vacinados e passaram por vermifugação e castração. Assim que adotados, os pets poderão seguir para casa com os novos tutores no próprio dia. Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos, apresentar documento de identificação, RG e CPF, comprovante de residência, informar um telefone para contato e levar coleira com guia ou caixa de transporte no caso de gatos. O interessado passará por entrevista e receberá orientações sobre posse responsável. O evento rola das 10 da manhã às 3 horas da tarde, na sede do Centro de Controle de Zoonoses de São Bernardo, que fica à Avenida Dr. Ruge Ramos, 1740, no bairro Ruge Ramos. Mais informações estão disponíveis no site da Prefeitura. Anote aí, www.sãobernardo.sp.gov.br/zoonoses. Repetindo, www.sãobernardo.sp.gov.br/zoonoses. O Brasil enfrenta um déficit estrutural na educação inclusiva. A confirmação está no Censo Escolar 2024, que aponta que 30% dos municípios não têm profissionais de apoio escolar. Esse déficit afeta cerca de 226 mil alunos, com deficiência TEA e superdotação. São Paulo concentra metade dos estudantes impactados e lidera em número de cidades sem equipes. Na Bahia, Feira de Santana é o caso mais crítico, com mais de 6 mil alunos matriculados sem apoio registrado. Também há divergências entre dados federais e municipais, o que pode comprometer o repasse de recursos. A qualificação é outro entrave. Apenas 15% dos professores tinham formação mínima no ano de realização da pesquisa. No ano passado, o governo elevou a exigência para 180 horas de formação específica, reduzindo o número de profissionais aptos. Aqui no ABC Paulista, cidades adotam medidas próprias, com investimentos em centros especializados, ampliação de salas de recurso e capacitação em massa. Ainda assim, especialistas em educação afirmam que as exigências legais avançam mais rápido que a capacidade financeira dos municípios, mantendo o desafio da inclusão efetiva nas escolas. Giro USCS. Vocês perguntam e a gente responde. Organizado pelas gestões dos cursos de Pedagogia, Jornalismo e Letras da USCS, o Clube do Livro Universitário Terceira Margem é uma ótima oportunidade de criar um hábito frequente de leitura. O projeto consiste em rodas de reflexão que são abertas ao público, abordando as mais variadas obras literárias que são relevantes diante do contexto em que os universitários estão inseridos. A leitura, além de estimular o desenvolvimento cognitivo, ampliar o vocabulário, estimular a criatividade e o foco neste caso, também oferece horas de ACC aos participantes. Bom, né? João Pedro traz mais informações sobre o Clube do Livro aqui na USCS. É com você, JP. Obrigado, Gabriel e Henrique. Comigo agora está a gestora do curso de Pedagogia na USCS e criadora do Clube do Livro Universitário Terceira Margem, professora Marialda Almeida. Olá, professora Marialda. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Qual é a importância da organização de um projeto dessa magnitude, levando em conta o déficit de leitura presente nos dias atuais? Então, eu acredito que seja eu acho que é muito necessário a gente pensar em leitura hoje, sobretudo
como vocês disseram aqui, né? A gente tem muitas pesquisas, né? O retrato de leitura é uma das principais pesquisas que indica que a gente teve queda de compra de livro, né? Queda de leitores. E aí, obviamente, isso tudo tem aí uma motivação, né, das redes sociais que estimulam aí entretenimento de eh, de baixo desenvolvimento cognitivo, né, digamos assim. Então, eu acho que é uma oportunidade para pessoas que gostam de ler se reunir, para quem está procurando um grupo para discutir leitura, para quem nunca leu, aí é uma oportunidade também de estar com pessoas que leem e, de repente, criar um repertório, né? Acredito muito nisso. E quando ele teve início aqui na USCS, Pro? A gente começou com o clube no semestre passado, no encontro. Eu conversei com a Lilian, uma professora gestora de jornalismo, né? E assim, eu vinha há muito tempo tentando criar, mas falta de tempo, né? A gente na gestão, eu sou gestora de letras também, professora, né? Então, mas eu falei, a gente tem de começar porque, enfim, na verdade, assim, a gente tem um projeto de leitura dentro do curso de pedagogia também, né? Esse projeto é para ampliar a oportunidade de reflexão de leitura para a universidade mesmo. A integração entre os cursos de jornalismo, letras e pedagogia fortalece a tese que, para termos bons profissionais nestas áreas, a leitura é ferramenta indispensável? Ai, não tenho dúvida. Eu acho que né, são áreas específicas, né? Principalmente letras, jornalismo, né? Requer, né? Eu estou vendo aqui vocês gravando, né? Muita, né, destreza, né? Na organização, né? Da fala e também, né? Um repertório de palavras, enfim. Acredito, e isso requer também, os professores, a gente em sala de aula também, a gente precisa ter repertório para também favorecer essa leitura para os alunos, né? Então, eu não tenho dúvidas, né, que, enfim, o meu sonho é que todos os cursos da USCS participem, né? Mas, por enquanto, estamos aí com esses 3 que têm, de fato, um olhar especial para a leitura. Para as escolhas dos livros lidos, um deles foi nessa quarta-feira. Há alguma votação ou são feitas pelas próprias organizadoras do projeto? Não, na verdade, assim, a gente teve um encontro em novembro de 2025. A gente fez a leitura, o clube chama Terceira Margem, por conta do conto do Guimarães Rosa, que chama Terceira Margem, é maravilhoso, deixo já uma dica de leitura aqui para vocês. E aí a gente fez essa leitura para meio que inaugurar o clube, e ali a gente começou a pensar como que a gente poderia organizar essas escolhas, né? A Lilian, né, que gosta de ler bastante literatura contemporânea, eu sou muito das obras mais clássicas, né? Mas eu acho que é muito importante a gente ler contemporâneo, porque é a linguagem atual e que certamente será muito mais prazeroso para essa geração, vocês, né? Geração Z, X, ler um livro contemporâneo do que um Machado de Assis, né? Então, né, o objetivo é esse, né? A gente tem um objetivo de ler autoras mulheres, né, contemporâneas nesse semestre, que são 2, né? A Mariana Carraro e depois a Socorro Racioli. E depois a gente vê se a gente vai seguir com esse mesmo, enfim, esse mesmo tema, enfim. Mas, na verdade, é isso. É tudo democrático. A gente vive numa democracia aqui também. Então, a escolha foi feita pelos integrantes a gente tem um grupo no WhatsApp, aí a gente fez uma votação e tal, em qual né? A ideia era pegar autoras contemporâneas que tivesse... por exemplo, tanto Mariana quanto Socorro ganharam prêmios de literatura atuais, né? Então, são conhecidas, enfim, para difundir mesmo essa literatura também. O debate acerca de experiência de leitura de obras que nos fazem refletir sobre questões cotidianas traz uma imersão maior para quem está na roda de conversa? Eu não tenho dúvida, né? Porque, por exemplo, né, a leitura de hoje, né? Daqui a pouquinho a gente vai ter o nosso primeiro encontro. Então, é A Árvore Mais Triste do Mundo, da Mariana Carraro. E é uma obra, assim, que faz a gente pensar na solidão, porque é a árvore que narra o conto, né? Então, objetos, o que a gente acha que é inanimado, eu não acho que a árvore é inanimado. Mas, enfim,
que são considerados, né, embora seres vivos, que narra a história, a narradora da história, né? E muito, né, diferente do que às vezes a gente pensa, essa coisa, né, da leitura gerar uma reflexão, né? É muito importante porque, mais do que para a nossa profissão, a leitura vai impactar nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, naquilo que somos, né? Então, esse é o primeiro impacto que eu acho que é a minha intenção, né, com o grupo, com o clube. Depois, enfim, se favorecer na faculdade, nas leituras, nas escritas, vai ser ótimo também. O fato de ser aberto e valer a ACC faz com que haja maior procura dos alunos para participarem do evento? Sim, eu achei bem interessante. Muitas pessoas me mandaram mensagem de ontem para hoje, né? Por exemplo, é legal porque a gente tem, por exemplo, a Jade, que é uma aluna de pedagogia EAD, né? A gente tem as duas modalidades do curso. E aí ela vai trazer um namorado que gosta de ler também. E aí eu tenho uma colega ela trabalha aqui na USCS, aí ela vai trazer uma amiga. Então, isso também é uma forma dos alunos trazerem amigos e, de repente, os amigos gostarem da USCS, quem sabe, né? Do meio estudar, participar mais do nosso clube, enfim. Eu acho que o que importa é a gente fazer com que a leitura seja um momento de integração entre as pessoas mesmo. Deixar de lado esse pensamento de que a leitura é algo solitário. Quando é o próximo evento do Clube do Livro? Então, o próximo evento acontece no dia 27 de maio, aqui no Campus Barcelona da USCS, às 6 horas da tarde, né? Na sala B008, né? Lá do prédio B. E a gente vai ler o livro, né? Agora, né? De fevereiro até maio. Então, a gente lê o livro A Cabeça do Santo, de Socorro Acioli. Agradeço a participação da professora Marialda Almeida aqui no Giro USCS. Muito obrigado. Parabéns pela iniciativa, professora. Eu que agradeço muito vocês. Volto com vocês, Gabriel e Henrique. Obrigado, João Pedro. E você, tem alguma dúvida ou sugestão? Escreva para nós por meio das caixinhas colocadas no stories do Instagram da Ecria, sempre às terças e quintas, e pergunte o que quer saber que a gente responde aqui no Giro USCS. Bora lá, participe! Se liga que agora é a hora dos esportes. Cidades do ABC abrem inscrições para cursos gratuitos de natação. As aulas são para os seguintes públicos: infantil, a partir dos 7 anos, adultos, idosos e PCDs. Em São Caetano, 8.000 vagas estão abertas para o plano esportivo comunitário, que abrange natação e outras atividades. Já em Diadema, as aulas ocorrem no Clube Municipal Mané Garrincha, no bairro Piraporinha. Para participar, é obrigatório ser morador da cidade, possuir exame dermatológico válido e realizar a carteirinha do clube. São Bernardo promoverá os programas Horas do Treino, destinado ao público infanto-juvenil e que inclui, além da natação, futebol, handebol e outros esportes. Também será realizado o programa Corpo em Ação, voltado para os adultos e idosos, fornecendo aulas de piscina, pilates, yoga, dança fitness e mais atividades. Em Santo André, o projeto Natação Total rola no Complexo Esportivo Pedro de Antônia, que é localizado no bairro Silveira, próximo ao estádio Bruno José Daniel. Já em Mauá, as vagas estão limitadas para a natação infantil, juvenil, adulto e hidroginástica, segundo a Prefeitura. Para a participação é necessário RG, comprovante de endereço e foto 3x4. As inscrições podem ser feitas online, presencialmente, por telefone ou e-mail, dependendo de qual é a cidade do morador. Entre no site das prefeituras e verifique a melhor forma para você. Vamos lá, não perca essa oportunidade gratuita de colocar a saúde em dia. É amanhã. O ginásio Ivo Silveira recebe o jogo entre Chapecó e São Caetano, válido pelas quartas de final da Superliga B de voleibol feminino. A partida terá início às 7h30 da noite na cidade de Chapecó. O duelo marca o início dos playoffs, fase disputada entre os 8 melhores times da primeira fase e que determina os 2 clubes que subirão para a elite do voleibol brasileiro. Nessa etapa, todos os duelos são eliminatórios, realizados em jogos de ida e volta, e os clubes finalistas são promovidos. O São Caetano começa a jornada nos playoffs após fazer uma grande campanha na primeira fase. A equipe, comandada pelo técnico Ricardo Amendola, terminou em terceiro lugar na classificação geral e apenas 1 ponto atrás do líder. Chapecó também chega embalado. O time conquistou 6 vitórias nos últimos 7 jogos e encerrou a primeira fase na 6ª colocação.
O jogo de volta será no dia 5 de março, no ginásio Milton Feijão, localizado no bairro Olímpico, em São Caetano. Agora, Vinícius Bassan chega com mais informações sobre as semifinais do Campeonato Paulista. Olá, Vini. Fala, ouvintes do Unplug, Henrique e Gabriel. As semifinais do Campeonato Paulista chegaram e prometem acelerar o coração dos torcedores. Amanhã, Novo Horizontino e Corinthians disputam em Novo Horizonte uma das vagas para a final. O Tigre do Vale sonha em retornar à decisão do Campeonato Paulista após 35 anos. O Novo Horizontino terminou a primeira fase com a melhor campanha do torneio e tem no elenco o artilheiro do Paulistão Robson e o líder em assistências Rômulo. Por outro lado, os atuais campeões vêm motivados após conquistar um triunfo suado contra a Portuguesa. O Corinthians busca dar continuidade ao bom início de temporada e conquistar o segundo título em 2026. No domingo, ocorre na Arena Barueri o clássico Choque Rei, disputado entre Palmeiras e São Paulo. O tricolor chega engasgado para o duelo. O time do Morumbi não vence o Alviverde há 10 jogos e busca encerrar o jejum e chegar à final do Paulistão. O São Paulo chegou às semifinais após vencer o Bragantino, que ainda não tinha sido derrotado em casa no ano de 2026. Já o Palmeiras quer firmar o bom momento e alcançar o 6º jogo de invencibilidade. O time aposta nos talentos da dupla Flaco Lopes e Vitor Roque, jogadores que juntos são responsáveis por 50% dos gols do Verdão no campeonato. E você, para quem vai ser a torcida? Volto com vocês, Henrique e Gabriel. Em pauta, a nossa entrevista da semana. As pesquisas acadêmicas, em geral, são as grandes responsáveis pelos saltos históricos da humanidade e, recentemente, estão surpreendendo no quesito de avanços na área da saúde. Entre elas está o estudo da polilaminina, conduzido por Tatiana Sampaio e outros pesquisadores da UFRJ, que tentam curar a paraplegia e já trouxe vários resultados positivos, evidenciando o potencial científico produzido no país. Além de relevância científica, esses avanços chamam a atenção pelo impacto que podem gerar na sociedade, especialmente nas áreas de saúde e inovação. No entanto, o reconhecimento dessas pesquisas também trouxe à tona desafios estruturais enfrentados pela ciência brasileira. Entre eles, a falta de investimento público se destaca como um dos principais desafios, causando atrasos e dificultando o desenvolvimento dos estudos. Esse cenário compromete não apenas o progresso das pesquisas, mas também a competitividade científica do país no cenário global. Para entender melhor sobre o cenário de pesquisas acadêmicas, chamamos aqui hoje a professora e pesquisadora Priscila Ferreira Perazzo. Seja bem-vinda, professora. O Brasil vem de 4 grandes descobertas no ramo da pesquisa científica, principalmente na paraplegia. No entanto, a gente sabe do cenário de estagnação que a pesquisa brasileira se encontra. Como explicar esse paradoxo? Eu não vejo uma certa estagnação da ciência brasileira, não. Pelo contrário, eu acho que em algumas áreas a ciência brasileira se desenvolve bastante bem. É certo, né, que dependendo dos momentos políticos de financiamento, essas coisas variam. Então, tem determinados momentos que os financiamentos à pesquisa são muito maiores, mais significativos, de formas muito mais razoáveis para editais de pesquisa, centros de pesquisa que se desenvolvam, isso por parte do Estado, né, do Estado como um todo, eu digo do Estado-nação, né, seja governo federal, seja governo estadual. Governo municipal é mais difícil financiar pesquisa, mas enfim. E mesmo isso em termos de Estado, não em termos de financiamento de pesquisa privada. Então, assim, eu acho que a gente não tem uma estagnação, o que a gente tem é uma variação das políticas, porque conforme as políticas públicas, há uma valorização maior de determinados financiamentos públicos, ou não, ou uma exigência de busca para financiamentos privados, como das empresas, ou um incentivo maior de pesquisa em determinadas áreas, né? Agora, o Brasil, ele tem determinados centros de excelência, né? A gente tem um desenvolvimento científico, em termos também de políticas públicas e políticas de Estado, diferente de países como Estados Unidos, Alemanha e hoje mesmo até a China, né? Ali o incentivo de pesquisa é muito mais significativo, a ponto de que eles constroem um conhecimento
de ponta em várias áreas. Mas a gente tem alguns centros de excelência onde são construídos conhecimentos de excelência de ponta, sim, né? Como você mesmo cita, e a questão dessa descoberta da né, enfim, com relação à doença nossa senhora, dos paraplégicos, né, que tem sido divulgada a pesquisa dessa moça. A gente teve um dos maiores projetos de DNA, que foi o projeto Genoma, por décadas, né, e fez inúmeras descobertas. A gente tem centros médicos de pesquisa e de desenvolvimento de práticas médicas que são melhores que em muitos lugares do mundo. Então, assim, estagnação, acho que não é bem a palavra. Eu acho que depende um pouco das políticas e daquilo que elas estão, para aquilo que elas estão olhando naquele momento. Como os cortes no orçamento e o minúsculo investimento na área impactam os pesquisadores? Com relação a cortes de investimento e impactos na vida dos pesquisadores, isso é crucial, né? A gente já teve momentos de bastante financiamento, ou seja, colocar bastante dinheiro na pesquisa. Eu acho que a gente está nesse momento de novo, mas quando entra alguma gestão com outro tipo de perspectiva de política ou de interesses, né, ou voltados para outro tipo de ação e faz os cortes, isso é um retrocesso imenso, porque muitas vezes se corta o financiamento dessas pesquisas no momento em que elas estão se desenvolvendo, e aí muitas coisas são perdidas no meio do processo metodológico, difíceis de se refazer depois, ou extremamente custosas para recomeçar. Um processo metodológico de pesquisa, seja na área das ciências humanas, seja na área das ciências sociais, seja na área tecnológicas, ou seja na área da saúde, das biológicas, ele não deve ser interrompido. Então, se você interromper o processo metodológico e parar, você perde toda a produção de resultados e depois você tem que voltar. Isso é jogar dinheiro fora mesmo, né? Então, esse cuidado com a continuidade das políticas de financiamento, a gente deve ter. Por exemplo, a nossa Agência de Fomento à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, ela tem uma política constante de financiamento. Pode, em algum momento, em alguma gestão, dar mais ênfase para a área das tecnologias, para as relações de empreendedoras, ou, enfim, para determinados temas de ciências humanas e sociais. Contudo, a gente tem um orçamento das agências constante para o financiamento de todos os tipos de pesquisa. Então, esse tipo de interrupção, por exemplo, a gente não tem. Agora, nas políticas de governo federal, aí a gente já teve muita interrupção aí nos últimos, digamos aí, desde que a gente vem com o Estado Democrático de Direito, desde a Constituição de 1988, né? Esse nosso período. Aí a gente já teve altos e baixos. A instabilidade política influencia a ciência? Bom, então, diante disso que eu tenho dito, é certo, né, que uma instabilidade política do Estado Nacional, influencia o desenvolvimento científico, certamente. Para mudar, eu não sei se é para mudar imediatamente e fortalecer a pesquisa no nosso país, porque nada, em termos de pesquisa, tudo é processual, então você não vai mudar nada imediatamente. Eu acho que o que a gente deve sempre manter e ficar atento são as formas, né, os pensamentos, os modos de pensar das diferentes gestões no financiamento dessas pesquisas.
né, no financiamento de centros de pesquisa ou mesmo nas negociações entre Estado, sociedade e pesquisadores, empresas que financiam pesquisa, né? A indústria farmacêutica, ela é muitas vezes a própria financiadora da pesquisa farmacêutica, muitas empresas sendo parceira de pesquisa e financiamento das questões da tecnologia, coisas desse tipo. Então, eu acho que o que a gente deve fazer é tentar, como sociedade civil, a gente deve valorizar o investimento na pesquisa. Porque muitas vezes nós, na sociedade civil, as pessoas que não são pesquisadoras, elas não entendem a demanda do financiamento da pesquisa. Porque a pesquisa, ela financia uma construção de conhecimento. Esse conhecimento construído, ele se espalha pela sociedade, ele não é palpável, ele não é um objeto que se toma, ele não é uma coisa que você põe em evidência numa campanha política, ele não é algo que transforma a vida das pessoas de imediato, que possa ser medido, mas a médio prazo, se você fizer mais pesquisas para verificar isso, talvez se consiga perceber as mudanças existentes. Então, muitas vezes, a sociedade civil, ela vê o financiamento da pesquisa como um gasto de dinheiro inútil. E esse é o maior problema. Agradecemos a participação da professora Priscila Ferreira aqui no Em Pauta. Muito obrigado, professora. Eu espero ter colaborado com vocês aí nessa discussão, nessa pauta tão importante que vocês estão abordando, né? Sobretudo vindo de uma universidade que mantém grupos de pesquisa atuantes nas várias áreas, né, como é o caso da USCS. A gente corre atrás dos financiamentos de pesquisa, a gente depende disso também. Então, parabenizo vocês aí por trazerem essa pauta tão importante e espero ter contribuído um pouco aí com as reflexões dos ouvintes de vocês. Cultura. Se liga na dica. E para você que quer curtir um filminho e prestigiar o nosso cinema nacional, temos duas ótimas recomendações para você, ouvinte. Hoje, às 7 horas da noite, ocorre a pré-estreia do filme documentário Vou-me Embora, dirigido por Denise Szabo. O longa conta a história do povo nordestino rumo à região metropolitana de São Paulo, mostrando os desafios a partir do ponto de vista da perseguição política e do controle de terras. A produção tem duração de 2 horas, tem indicação, é livre e a entrada é gratuita. Onde? No Cine Teatro Santos Dumont, localizado na Avenida Goiás, número 1111, em São Caetano do Sul. E amanhã, no sábado, às 2 horas da tarde, rola a exibição do curta-metragem Do Nosso Jeito. O curta, dirigido por Angélica de Paula e Júlia Rufino, acompanha Cidinha e Vandinha, moradoras da periferia de Santo André, que empreendem juntas e assim ressignificam sonhos e fortalecem sua amizade. Além da estreia, o evento vai contar também com um bate-papo com a equipe que produziu o filme, que é criado, liderado e realizado por mulheres. A indicação é livre e a entrada é aberta ao público, no Cine Teatro de Variedades Carlo Gomes, localizado na Rua Senador Flacker, número 110, em Santo André. E para finalizar o mês de fevereiro, quem disse que o carnaval acabou? Amanhã, a partir do meio-dia, será realizado o desfile das escolas de samba de São Bernardo do Campo. O evento tem foco na celebração e não terá tom competitivo, com 9 escolas participando. São elas Camisa Vermelha e Branca, Amigos da Toque, Afoxé, Renascente, Império do Jardim Lavínia, União das Vilas, Embaixada do Samba e Corte de São Bernardo do Campo. O desfile das escolas de samba terá entrada gratuita e o público terá a oportunidade de ver de pertinho a comissão de frente e a bateria, na esplanada do Paço Municipal, na Praça Samuel Sabatini, número 50, em São Bernardo do Campo. E aí? Vamos falar de coisa boa? O novo remédio criado por uma doutora brasileira, polilaminina, trouxe nova esperança para pessoas em quadros paraplégicos e tetraplégicos. Até agora, mais de 20 pacientes recuperaram os movimentos de seus braços graças ao medicamento. Com autorização da Justiça, 23 pacientes medicados com polilaminina, até o momento, apresentaram considerável melhoria. Foram 5 no Espírito Santo, 4 no Paraná,
4 no Rio de Janeiro, 3 em Minas Gerais, 2 em São Paulo, 1 no Rio Grande do Norte, 1 em Mato Grosso do Sul, 1 em Goiânia, 1 na Bahia e 1 no Maranhão. Para realizar as injeções, a equipe médica da bióloga doutora Tatiana Sampaio, da UFRJ, visita os hospitais com pacientes paralisados, sob supervisão legal da Anvisa, não tendo até o momento o remédio à venda, já que ainda está em fase de testes. O medicamento é capaz de fazer com que os neurônios e ligações se regenerem e se reconectem com a medula espinhal, dessa forma, devolvendo a movimentação dos braços e pernas ao paciente. A brasileira Ana Luísa Bezerra foi reconhecida pela ONU por desenvolver um sistema que filtra água potável, eliminando as suas impurezas e micro-organismos presentes na água através da radiação solar, o sistema Aqualuz, recurso abundante na região Nordeste. O projeto foi realizado para dar assistência a regiões humildes em que a água é limitada ou provém da chuva, mas não é segura ao consumo humano. O equipamento funciona com um reservatório que é banhado pela luz do sol, utilizando calor e radiação para desativar bactérias e micro-organismos nocivos. O OnePlug fica por aqui. Obrigado pela companhia. Eu sou Henrique Bassi e desejo um ótimo final de semana para vocês. Eu sou Gabriel Carvalho e desejo um excelente final de semana. Esperamos vocês sempre às sextas, às 5 da tarde. Estamos no Spotify e na YouTube da Plug Rádio USCS. Tchau, tchau. Termina aqui mais uma edição da OnePlug. Obrigada por ficarem conosco. Na próxima sexta, às 5 da tarde, tem mais.